Igreja querida, estava com saudade de vocês. Nós passamos um tempo atendendo a um convite, a um chamado, né? E estivemos ausentes por cerca de 10 dias. Depois retornamos para a semana de oração do pastor Wallace, que foi uma bênção, não é verdade? Quantos foram abençoados aí pelas mensagens do pastor Wallace? Uau, foi realmente algo maravilhoso. E a gente louva a Deus pela vida do pastor Wallace e da Tininha e por tudo que ele trouxe para nós, eles, né? Amém? E eu estive aqui no sábado que ele pregou, no domingo, na segunda e na terça-feira eu adoeci. Aí eu acompanhei tudo de casa. Mas graças a Deus já estou melhor e posso estar aqui com vocês. Saudades de cada um de vocês. Eu quero cumprimentar o Charles que está aqui à frente. Eu acho que é Jane, é isso? Jane, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, é um prazer. Vi também o meu irmão querido Edson Dor, levanta, está aqui, ó. Eu vi esse casalzinho, o Edson andando ali, fiquei muito feliz, receba meu abraço aí, querido. Em nome de vocês, né, de um membro da igreja, de um visitante, recebam todos ali o meu abraço, você que nos visita, que é membro da igreja também, amém? Eu quero também cumprimentar, nós temos aí centenas e milhares de pessoas que acompanham nossa igreja pela internet, e eu quero cumprimentar a igreja de Cidade Alta Floresta do Oeste, em Rondônia, no bairro Princesa Isabel. Eu sei que a igreja lá de Rondônia, bairro Princesa Isabel, na Cidade Alta Floresta, os membros da igrejinha pequenininha, soube que eles saem da igreja e vão para casa assistir o nosso culto aqui. Amém por isso? Deus seja louvado, Deus abençoe todas as famílias dessa igreja, família Tolote, família Esbachieiro e todas as outras famílias aí dessa igreja. E também um abraço para a igreja de Boquena, em Minas Gerais, lá onde frequenta a irmã Pretinha, mãe da Edivane, e das suas outras filhas tão especiais, família tão querida. A gente sabe também que vocês nos acompanham aí, louvamos a Deus por isso. Bom, queridos, vamos hoje ao estudo da palavra. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de estudos, e é uma série de estudos assim, das que mais tocam o meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Eu sou sincero em dizer para vocês que eu já apresentei essa série aqui no meu primeiro ano, quando eu cheguei na igreja, mas eu apresentei em alguns domingos à noite. E depois de 3 anos e um pouquinho, Deus tem tocado o meu coração para eu novamente apresentar esse tema para você, agora no sábado de manhã, atualizado alguns temas e também um tema novo. É algo que toca muito o meu coração e eu quero compartilhar com você essa bênção. E esse tema que nós vamos estudar é sobre os anjos e o ministério dos anjos. E nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. E os anjos de Deus vão desempenhar, e já desempenham, mas vão desempenhar um papel ainda mais importante na história da terminação do pecado que nós estamos vivendo. Amém? Nós estamos no final. E você precisa saber qual é o papel desses seres magníficos em poder na sua vida. A maior parte das pessoas não conhece. Eu fiquei encantado e estou lendo novamente agora, inclusive a decisão de apresentar novamente essa série não foi uma decisão só minha. Eu consultei os anciãos da igreja e eles todos falaram: pastor, pregue porque a gente precisa disso. Então peço que orem por mim. Eu estou reestudando, revendo, relendo um livro maravilhoso que eu recomendo a todos, chamado A Verdade sobre os Anjos. Um livro espetacular. Quem não leu ainda pode se deliciar ali sobre esse estudo tão lindo. E deste livro é a base para os temas que nós vamos estudar. O tema de hoje é um tema inédito nesta série, né? É um tema novo para mim também, e ele tem como título Extraterrestres.
O que não te contaram sobre eles? E eu estive estudando um pouco sobre os extraterrestres. Eu vou dizer para vocês que eu arrepiei o cabelo, né? Os poucos que ainda me restam. De algumas coisas que permeiam o nosso mundo relacionado aos extraterrestres. E eu percebi, queridos, que o ser humano, ele tem de certa forma uma fixação pelo tema de extraterrestres e alienígenas. Só para você ter ideia. Bom, talvez eu esteja falando para alguém aqui na igreja, que tem fixação por esse tema. De alienígenas, extraterrestres, ou você que está nos assistindo. E será, e a pergunta que nós fazemos, algumas perguntas que eu fiz, e que eu vou buscar aqui responder para vocês, trazer a vocês, responder a vocês também, será que existe mesmo vida fora da Terra? Nós vamos ver 2 pontos. Número 1, o que a ciência tem a nos dizer. E, sobretudo, número 2, o que a Bíblia tem a nos dizer. Que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Interessante que o Brasil é um dos países que tem mais manifestações de alienígenas no mundo. Sabiam disso? E uma das mais tocantes histórias não é a do ET de Varginha, que é a mais conhecida de todos, né, Marcos? Mas é uma história que aconteceu em 1977, eu tinha 2 anos de idade, aconteceu lá na cidade de Colares, bem ao norte. Aqui eu tenho uma irmã que vem de Belém, né? Fica bem ao norte no Pará, e diz o relato que naves espaciais e seres extraterrestres apareceram para mais de 1000 pessoas. O exército enviou uma expedição para lá, que ficou por algum tempo a estudar e a ver esses relatos, enfim, e algumas pessoas dizem os relatos, inclusive foram atacadas, receberam ali alguns ataques desses supostos extraterrestres. 1977. Bom, desde dos meados do século passado, muitos estudos, e o ser humano tem voltado para esse tema dos extraterrestres, procurado tentar contato com eles e assim por diante. Agora, pasmem uma descoberta que eu fiz. Se você pegar hoje os 100 filmes de Hollywood com maior bilheteria da história, quantos filmes? Os 100 de quê? De maior bilheteria da história de Hollywood, 2/3, pelo menos 2/3, tem que ver com extraterrestres e super-heróis. Já pensou? E o número 1 nesta lista é o filme Avatar, o filme de maior bilheteria da história do cinema. O clássico, um dos clássicos, né? Que foi o primeiro, talvez, lançado ali, que criou mais corpo na história, foi o ET. Depois, antes do ET, que foi lançado em 1982, em 1977 foi lançado o Star Wars, e aí vem tantos e tantos filmes de histórias de extraterrestres, de alienígenas, e assim por diante. Super-heróis que vêm de outros mundos e tudo mais. Bom, isso sem contar os incontáveis números de livros publicados sobre o assunto, de desenhos infantis, e aqueles que são pais de pequeninos, talvez não tenham nem noção do que os seus pequenos têm assistido acerca de
monstros alienígenas, extraterrestres e assim por diante. E também games. Nós estamos vivendo numa forte era de games. E games de monstros, de ETs, de alienígenas e assim por diante. Bom, queridos, o ser humano tem uma fixação por esse tema. Isso é notável. E nós vemos isso em todos os cantos, em todo um momento na história do ser humano. Se nós formos buscar lá atrás, né, as histórias dos antigos egípcios e persas e assim por diante, maias, enfim, você vai ver relatos de possíveis encontros com alienígenas, com extraterrestres. Bom, extraterrestre, para quem não sabe, tem que ver com a vida que não se origina no planeta Terra, ok? Basicamente isso. O que é extraterrestre? Tem que ver com a vida que não foi originada no planeta Terra. Bom, algumas questões relacionadas à ciência. Existe muita controvérsia científica, alguns céticos, alguns muito crentes nessas aparições, visões de naves espaciais, de OVNIs, objetos voadores não identificados, UFOs, né, como alguns chamam também assim por diante. Os Estados Unidos lançaram a primeira sonda espacial chamada Kepler, que ficou por cerca de 10 anos, e o objetivo principal desta sonda Kepler foi tentar descobrir planetas que poderiam ser habitados. E notem, essa sonda, durante a sua jornada, descobriu mais de 2.600 exoplanetas ou exoplanetas. O que significa isso? Um exoplaneta é um planeta que está fora do nosso sistema solar. Em 4 de novembro de 2013, os astrônomos relataram, com base em dados da missão espacial Kepler, que poderia haver cerca de 40 bilhões. 40 quanto, igreja? Bilhões de planetas do tamanho da Terra, que orbitam em zonas habitáveis das estrelas semelhantes ao Sol, apenas na Via Láctea. Já pensou? Só na Via Láctea. Imaginem que galáxias como a Via Láctea, os astrônomos acreditam que existem cerca de 3 bilhões de galáxias como a Via Láctea, sendo que só na Via Láctea eles creem que existem cerca de 40 bilhões de planetas que orbitam estrelas semelhantes ao Sol. Bom, é notório que os cientistas e o mundo têm buscado contato com extraterrestres e descobrir se há vida fora da Terra. Aquele cientista muito conhecido que faleceu agora há uns 2 anos, 3 anos, não me recordo bem, Stephen Hawking, sabe o que ele disse? Hawking disse que certamente existe vida fora da Terra. E o conselho de Hawking foi: por favor, não tentem contato. Porque se eles nos descobrirem, eles vão fazer como fizeram os europeus em saquear a América. Eles vão aqui para saquear o nosso mundo. Bom, esse foi o conceito e o pensamento de Hawking. Existe um radiotelescópio chinês chamado FAST, ou também conhecido como os olhos da China para o céu. Imagine que esse radiotelescópio ele tem 500 metros de diâmetro, é o maior de todo o mundo. E junto com algum centro de inteligência de Universidade da Califórnia, lá em Berkeley, Universidade de Berkeley, eles têm estudado e buscado já há alguns anos contato com extraterrestres através desse radiotelescópio. E foi publicado agora, recente, no último 14 de junho, mês passado, um relato de que é possível que eles tenham tido algum contato extraterreno.
Uau! Esse grande cientista, um cientista catedrático da Universidade de Harvard, em Boston, um astrônomo israelense de 59 anos, Avi Loeb, ele defende a tese de que um misterioso objeto observado no espaço, seria uma obra de alienígenas. Avi Loeb, ele diz no seu recém-lançado livro Extraterrestre Intrínseca, a ele foi perguntado, você acredita que esse objeto interestelar, o Oumuamua, descoberto em 2017, teria sido produzido artificialmente? Seria um sinal de que há outras civilizações no universo? E ele responde, possivelmente. Metade das estrelas da Via Láctea, diz Avi Loeb, semelhantes ao Sol, têm planetas em condições habitáveis. Isso implica que devem existir outras civilizações por aí. Elas podem ter surgido há bilhões de anos e lançado equipamentos para fora do sistema solar, como nós já fizemos. A arqueologia espacial deve procurar por esses sinais. Cientistas em todo o mundo, buscando e crendo que pode existir vida extraterrestre. Mas a pergunta que nós levantamos não é o que diz tão somente a ciência, porque você sabe como eu, que existe muita contradição no meio científico. Existem aqueles que creem e não creem, tanto em extraterrestres como alienígenas, UFOs e assim por diante. Assim como existem também cientistas renomados que creem e que também não creem na palavra do Senhor, na Bíblia. Mas eu quero trazer para você alguns conceitos bíblicos sobre vida extraterrestre. Primeira pergunta que nós vamos procurar responder. Estamos de fato sozinhos no universo criado por Deus? Bom, a resposta é não. Amém? A resposta é não. Como nós sabemos isso através da revelação bíblica? Bom, a palavra do Senhor no livro de Jó, se você quiser abrir a sua Bíblia, e esse é um texto muito revelador. Jó fica bem antes do livro de Salmos. Se você abrir a Bíblia no meio da sua Bíblia você vai estar no livro de Salmos, possivelmente. Volte umas páginas, Jó capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 6 e 7. Muito bonito ver os irmãos abrindo a Bíblia e buscando a palavra do Senhor. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: eu vim de rodear a terra e passear por ela. O livro de Jó está nos revelando o que aqui? Um dia, diz o livro de Jó, em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, Satanás também estava ali. Muito possivelmente o que esse texto nos dá a entender é que há uma reunião no céu onde os representantes dos milhares de mundos criados por Deus vão diante do Senhor para se encontrar com o Senhor. E quem deveria estar ali como representante da terra era, logicamente, Adão. Mas, infelizmente, Adão entregou o domínio da terra às mãos de Satanás. E Satanás, então, estava lá como representante da terra. Ele diz: eu venho de onde? Venho de rodear a terra, venho de passear por ela. Em outras palavras, a terra é minha. Bom, não é o tema do estudo de hoje, mas o próprio Deus então olha para Satanás assim: mas você observou o meu servo Jó? Ele é homem íntegro, reto, ele me teme, ele se desvia do mal. Lá na terra que você diz que é sua, tem o meu servo. Amém? Será que Deus pode dizer de você e de mim hoje o mesmo? Satanás, ele quer destruir, ele quer influenciar ao mal, mas o mundo precisa olhar para nós e dizer assim: ah, esse é o meu filho, ele é íntegro, ele é reto. Na terra aqui e nesse mundo mau, existem homens e mulheres fiéis a Deus. Amém? Segunda pergunta. Qual foi a primeira? Estamos sozinhos? Não. Existem muitos outros mundos criados por Deus. Sim, a palavra de Deus revela.
Esses outros mundos criados por Deus, esses outros seres extraterrestres, conforme a Bíblia, seres que têm a sua vida originada não neste planeta, eles têm acesso a nós? O que você acha? Bom, a Bíblia revela claramente, e nós poderíamos fazer um grande estudo aqui, que seres extraterrestres se revelaram a Adão, a Eva, a Noé, a Abraão, a Moisés e uma centena de outros patriarcas e profetas. É ou não é verdade? Bom, então eles podem e eles têm contato com o ser humano, sim. Essa é a revelação da palavra de Deus. Veja o que diz, interessante esse texto, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 526. Diz assim: não é hora de nos envergonharmos de nossa fé. Somos um espetáculo número 1. A quem? Ao mundo. A quem mais? Aos anjos. E a quem mais? Aos homens. Somos um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos seres humanos, aos homens. Bom, ao mundo aqui, certamente o espírito de profecia está se referindo ao mundo, o universo de tantos e muitos outros mundos que foram criados por Deus. Aos anjos, que são também seres extraterrestres criados por Deus, mas também somos um espetáculo para o homem, para o ser humano. Todo o universo está observando com inexprimível interesse para ver a obra de encerramento do grande conflito entre Cristo e Satanás. E o universo está olhando para onde? Para a Terra. Nós somos um espetáculo ao mundo. Eles têm acesso a nós? Sim ou não? Sim. E nós temos acesso a eles? Bom, a Bíblia revela, a palavra do Senhor revela que nós encontramos revelações extraterrestres de duas formas ao ser humano. Primeiro, através de anjos celestiais. Ok? Qual é a primeira revelação? Através de quem? Anjos celestiais. Como é que os anjos se revelam a nós? Bom, durante a nossa série nós vamos ver isso com mais detalhes ali, mas os anjos se revelam a nós em forma angelical. Nós já vemos relatos bíblicos sobre isso, e também em forma humana. E o único intuito da revelação dos anjos a nós é para nos levar à salvação e a proteção e libertação da influência dos anjos maus. Diga amém por isso. Amém? Como eu mencionei hoje para as crianças, todos nós temos um anjo que nos protege. E essa revelação angelical, ela só acontece com a permissão de Deus e quando Deus acha conveniente por algum motivo específico. Então esta é a primeira revelação. A segunda revelação é através de anjos maus. Como é que os anjos maus se revelam a nós segundo as Escrituras? Número 1, através de possessões demoníacas. Nós vemos isso muito no Novo Testamento. Segundo, através de revelações mediúnicas ou espíritas, espiritualistas. E o único objetivo é enganar e destruir. Segundo este relato, então, queridos, qualquer revelação de possessão demoníaca, mediúnica, espiritualista, é uma revelação de anjos maus. Isso é o que diz a Bíblia. E nós vamos ver isso com mais detalhes durante a nossa série sobre os anjos também. E o único objetivo que os anjos maus têm, esses seres extraterrestres que estão entre nós, é te destruir e te levar à perdição. Nós temos que cuidar com isso. Veja o que diz o livro Grande Conflito, o livro esse que estamos lendo este ano. Talvez você já tenha lido essa frase no livro Grande Conflito, e que ano que vem vamos distribuir cerca de 200 mil exemplares, amém? Veja só, Ellen White diz: em todos os tempos Deus tem usado os santos anjos, anjos santos, anjos do céu, para socorrer e livrar o seu povo.
seres celestiais têm tomado parte ativa nos negócios dos homens. Eles, seres celestiais, têm aparecido trajando vestes que resplandeciam como relâmpago, ou seja, em forma angelical. Mas eles têm vindo também na forma de homens, no aspecto de viajantes. Anjos têm aparecido sobre a forma de homens de Deus. Veja esse outro texto ainda do grande conflito, mesma página. Diz assim: ainda que os governadores deste mundo não saibam, os anjos têm sido muitas vezes oradores nos concílios do mundo. Já pensou? E o que mais? Diz também que os olhos humanos os têm visto, humanos ouvidos escutaram-lhes os apelos nos concílios dos homens ao redor do mundo. Lábios humanos, infelizmente, se opuseram às suas sugestões e fizeram o que mais? Ridicularizaram os seus conselhos. Humanas mãos os defrontaram com intuitos de agressão. Um pouco semelhante àquilo que aconteceu lá, na verdade, em Jericó, quando anjos de Deus foram para salvar Raabe e seus familiares. Veja o que diz esse texto do livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 410, 411. Diz assim: assim os homens iam ter com Cristo. Os homens iam ter com Cristo, e entre os seus ouvintes, ou seja, entre os ouvintes de Jesus, os ouvintes de Cristo, haviam anjos maus na forma de homens, fazendo suas sugestões, criticando, aplicando mal e deturpando as palavras de quem? De Jesus. Olha para mim, igreja. Você consegue imaginar esta cena? Imagina Jesus pregando o sermão das bem-aventuranças, uma multidão diante dele, mas entre esta multidão havia anjos maus em forma de homens, fazendo o quê? Isso que ele está pregando aí, isso não é bem assim. Pergunto, se no auditório de Cristo havia anjos maus que se infiltravam para deturpar o ensino de Jesus da sua palavra, será que no auditório da igreja pode acontecer isso também? Cuidado, porque às vezes você pode estar sendo influenciado por um anjo mau para fazer um comentário de modo a destruir a influência da palavra de Deus. E às vezes não acontece na igreja, acontece fora da igreja também. Geralmente no almoço, quando servem o pastor ali com uma maçã na boca, no almoço de sábado, depois do culto. Cuidado. Neste tempo, diz, continua, anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Sigamos a palavra e tão somente a palavra, para não sermos enganados pelos anjos maus. Sabe, queridos, o Brasil, ele, como eu mencionei para vocês, tem uma das manifestações, ou as manifestações ufológicas extraterrestres mais singulares, estudadas em todo o mundo pelos ufologistas e assim por diante. E curiosamente o Brasil tem a revista, o periódico mais antigo sobre extraterrestres, a revista UFOS. Foi a primeira de todo o mundo, e que tem ali as suas edições. Notem que a edição 235 desta revista tem um artigo de uma ufóloga e também espírita. Lembram do que eu mencionei para vocês, dos filmes? Dos 100 filmes? 2/3 dos filmes sobre extraterrestres, sobre super-heróis,
e sem contar os outros que não estão nesse meio, mas são de cunho espírita também. Ou seja, o espiritismo está permeando todos os cantos, todos os lugares, que ele não permeia a sua casa. Amém? Não permita que o espiritismo esteja dentro da sua casa. Essa estudiosa, ufóloga, enfim, Mônica Medeiros, ela escreveu um artigo sobre a ufologia e o espiritismo. E ela diz que as duas coisas não andam separadas, mas andam juntas. E no seu estudo ufológico espiritualista, ela diz o seguinte, Mônica Medeiros: tem se tornado cada dia mais frequente o número de casas espíritas em busca de esclarecimento sobre seres de energias diferentes que seus médiuns estão descrevendo. São entidades que se somam às chamadas equipes de luz que trabalham nestes locais e nos diversos tratamentos espirituais realizados. Humanoides adâmicos, insetoides, ela diz, reptilianos, nórdicos, greys, são descritos sistematicamente em tais locais. Seu modus operandi muda de caso a caso, mas a característica ou as características de suas ações são muito similares, como, por exemplo, provocar uma queda da temperatura do ambiente onde se manifestam, levar a observação de luzes visíveis tridimensionalmente, a contatos mentais, a percepção de energia mais útil. Eles têm atuação rápida e resultados objetivos. Uau! O mundo que está sendo influenciado por Hollywood, por livros, por cartoons, desenhos animados, por games, está completamente tomado pelo espiritismo, pelo extraterrestre, pelo mundo alienígena. Agora, no livro A Verdade sobre os Anjos, o espírito de profecia diz: o espiritismo é a obra mestra do engano. É a mais fascinante e bem-sucedida ilusão de Satanás, calculada para atrair a simpatia dos que tiveram de levar seus queridos à tumba. Anjos maus aparecem sob a forma dos que morreram, relatando incidentes ligados à vida deles e desempenhando atos que eles realizaram enquanto viviam. Anjos maus. Se você me perguntar, que manifestação é esta que existem nos centros de espiritismo, seja de humanoides adâmicos, de insetoides, de greys, de outros seres, ou mesmo de seres que aparecem na figura de um ente querido seu que morreu? Segundo a palavra do Senhor, não minha opinião, são anjos maus, que se personificam desta forma, com o único intuito de te enganar e te destruir. Só que você vai olhar para mim e vai dizer assim: mas pastor, eu já sei disso. E isso não afeta a minha vida, não afeta a minha casa, não afeta os meus filhos, não afeta a minha família. Será? Vamos continuar nosso estudo. Quarto e quinto ponto, rápido, últimos pontos aqui a nós vermos. Os seres extraterrestres, segundo a Bíblia, eles podem morrer? O que você acha? Sim ou não? Quantos acham que os seres extraterrestres podem morrer? Levanta a mão ali. E os seres extraterrestres, alguém acha que eles não podem morrer? Levante a mão ali. Quem não acha nada, então, ou não tem mão porque não levantou, faz assim então. Não sei.
Bom, é bem verdade que no final dos tempos, com o juízo final, Satanás e seus anjos, eles serão destruídos. Mas isso será quando? No último dia da ira do Senhor, no juízo final. Jesus diz que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Satanás, com ele os seus anjos. Amém por isso? E nunca mais morte, dor, pecado. Meu Deus, volta logo, Senhor Jesus. No entanto, hoje, até que esse dia chega, seres extraterrestres, eles não morrem. Sabe por quê? Porque o pecado e a morte que se originaram no céu, teve acesso somente onde? Diz para mim. Na terra. Ou seja, morte existe somente onde? Seres pecadores e terrestres. Não extraterrestres. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Jó capítulo 1, versículo 6. Nós já lemos esse texto, diz o quê? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou, de onde você vem? Ele veio de onde? Da terra, de passear por ela. A terra é minha, eu ganhei a terra. Na terra há o pecado, na terra eu coloquei as minhas leis, na terra há a morte. E em outros lugares imundos criados por Deus, veja o que diz o Espírito de Profecia no livro Primeiros Escritos. Diz o seguinte, o Espírito de Profecia, Ellen White em visão, revelada a ela, diz assim, o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. A relva era de um verde vivo, os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves, os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos, lindos, formosos. Perguntei a um deles, por que eram muito mais formosos do que os seres da terra? E a resposta foi, é porque nós vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus, e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Vi então duas árvores, uma se assemelhava muito à árvore da vida existente na cidade. O fruto de ambas era de belo aspecto, mas o fruto de uma delas não era permitido comer. Ou seja, em outros mundos que Deus criou, também houve a possibilidade da desobediência, mas somente o ser humano desobedeceu. Em outros mundos não houve queda. Eles tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse, ninguém aqui provou da árvore proibida. Se porém comessem, cairiam ou morreriam. Seres extraterrestres morrem? Não. Sabe o que isso significa? Que qualquer manifestação extraterrestre que tenha ligação com um alienígena morto é falsa e não está de conformidade com a revelação do Senhor. É falsa. Ano passado, curiosamente, foi comemorado os 25 anos do aparecimento do ET de Varginha. Diz a história que 3 meninas viram ali esse extraterrestre, se assustaram e ele saiu correndo e depois foi atropelado e veio a ambulância e levou para o hospital e acredita-se que hoje está na Unicamp, no Centro de Estudos Ufológicos da Unicamp está esse ET. Bom, se está ou não está, eu não sei e também não interessa. Eu só sei que isso é uma mentira para enganar. E o último ponto que eu pergunto a você é o seguinte, eles têm aparência monstruosa? O que você acha? Seres extraterrestres têm aparência monstruosa? Sim ou não? Por que não? Porque como eu mencionei na história das crianças, tudo que Deus criou era e é muito bom, muito lindo. Amém? O que é criado que tem aparência monstruosa, não vem de Deus. Amém? Não vem de Deus. Gênesis 1:31 diz assim, viu tudo, Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom.
E quando a gente vê alguns seres extraterrestres com aparência monstruosa, como você pode ver, ou mortos, imagine essas cenas, esse quadro pintado sobre seres extraterrestres com aparência horrível, monstruosa. Agora olhe essa outra foto aqui. Essas são desenhos para atrair quem? As crianças. E essa outra foto aqui é para atrair os jovens. São games. De onde vem essa história de alienígenas como monstros que morrem, que atacam, que destroem, que aparecem de forma horrenda? De onde vem isso? Vem de Deus, da sua palavra? Sim ou não? E lembra a questão que eu coloquei antes para você? Que talvez alguns de vocês aqui estejam pensando assim: pastor, eu já conheço isso. Isso não me pega. Na minha casa não. Eu não acredito nisso. Mas eu tenho uma tristeza no meu coração, queridos, que infelizmente não é assim. Porque muitas vezes eu tenho feito visita na casa de muitos irmãos, cujas crianças vêm correndo para mostrar para o pastor o bonequinho novo que ganhou do pai e da mãe. E esse boneco tem uma aparência monstruosa, de um alienígena, de um extraterrestre, que veio para guerrear, lutar e matar. Aparência monstruosa. Ó, queridos, eu quero fazer um apelo à minha igreja, às famílias da igreja que Deus tem me confiado, as crianças que eu podia falar aqui na frente hoje, esses bichos feios que vocês veem nos desenhos, nos bonecos, isso não vem de Deus. Vou falar uma coisa mais séria aqui. O diabo só entra na tua casa se você abrir uma porta para ele. Sabia disso? E pais e mães têm aberto portas através de séries de extraterrestres, de filmes extraterrestres, de super-heróis e monstros, de desenhos animados, de objetos, de livros, de posters nos quartos, de monstros, ETs, tudo o que não é de Deus. Não é de Deus. E depois os pais vêm desesperados: pastor, eu não sei o que eu faço com meu filho, não sei o que eu faço na minha casa. Em alguns lares, o inimigo tem se manifestado. E note o que o seu pastor vai dizer agora para você aqui. Não pense que uma manifestação demoníaca significa tão somente uma pessoa ficar possessa e ficar espumando e gritando no chão. Não, 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 não. Se você abre uma brecha, vem a discussão, vem o desentendimento, vem a briga, vem a separação, vem o terror dentro da sua casa. E você não sabe por quê. Mas eu quero dizer para você, é que muitos têm aberto portas para o inimigo entrar na casa e se manifestar. E você diz: não, isso não tem problema. Veja o que diz esse texto, Testemunhos para a Igreja, volume 1.
uma das maiores razões porque vocês têm pouca disposição de chegar mais perto de Deus mediante a oração, é se haverem incapacitado para a sagrada obra por meio da leitura de histórias fascinantes, as quais têm estimulado a imaginação e despertado profanas paixões. A palavra de Deus se torna desagradável, a hora de oração é esquecida, e a menos porém que se quebre o que, igreja? A menos que se quebre o quê? E o que é um encanto? É um feitiço. É um trabalho demoníaco. E você às vezes está servindo o demônio, está prestando um culto ao demônio, quando você assiste, lê e promove na sua casa, no seu lar, junto aos seus filhos pequeninos, essa monstruosidade demoníaca que existe, a menos que se quebre esse encanto que os domina, hão de em breve compreender que a porção dos transgressores é a parte que lhes cabe a eles. Ó igreja, em nome de Jesus, esse encanto precisa ser quebrado na sua vida hoje. Jovens, em nome de Cristo, Deus chamou vocês para serem uma força nos últimos dias, e o diabo está lançando para vocês histórias que encantam, e quando o pastor vem pregar a Bíblia, seja lá quem for, se não fizer malabarismo, não chega, não chega, porque a mente está distante daquilo que é de Deus. Encanto tomou a sua mente, como que hipnotizado. Diz o Espírito de Profecia: os pais deveriam queimar os contos ociosos diários e as novelas tão logo cheguem às suas casas. Isso seria uma bênção para os filhos. Estimular a leitura desses livros é como praticar o quê? É como praticar feitiçaria. Eles confundem e envenenam a mente. Ó igreja querida, em nome de Jesus eu faço um apelo a você. Não é um apelo do pastor André, é um apelo de Jesus. Eu faço em nome dele. Você precisa hoje tomar uma decisão de santificar a tua casa, o teu lar, a tua vida, o teu coração, afastando tudo o que não vem do Senhor. Ah, pastor, mas isso é ser radical. O que os outros vão pensar de mim? Vão pensar que você é um extraterrestre. Amém por isso. Você não é desse mundo. E Jesus mesmo disse: Pai, eu os envio ao mundo, mas eles não são desse mundo. Eles nasceram do alto. Amém. Nasceram de Cristo, nasceram do céu, novo coração, nova vida, novo ser transformado. Não somos deste mundo. Amém. E se você tomar essa decisão de colocar na sua mente tão somente aquilo que Deus coloca em sua palavra, tudo que é puro, tudo que é amor, tudo que é virtude, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ó igreja querida, o apelo de Jesus a você hoje é um apelo à santidade. Crianças de Jesus, jovenzinhos, não é o pai quem tem que decidir por você. O pai pode decidir, mas se o pai decidir for contra a sua vontade, não vai fazer. Eu falo a crianças de 8, 9, 10 anos que têm condições de decidir, dizer: eu não quero mais esse brinquedo, não quero mais jogar esse game, não quero mais assistir esse desenho, não quero mais assistir essa série, não vou mais assistir esse filme. Eu gosto, mas em nome de Jesus eu sei que não vem dele, eu quero ir para o céu. Quantos estariam dispostos hoje a tomarem uma decisão de afastar de si tudo que é monstruoso, tudo que não vem de Deus? Nós vamos cantar um hino agora. Você vai cantar, nós vamos cantar.
E esse hino deve ser a sua decisão. Amém? Vamos cantar juntos? Sou de Jesus. Fique em pé e decida por Cristo. Decida na sua casa afastar tudo isso. Decida purificar o seu lar. Decida hoje. Tem 2 caminhos só a seguir. Tem 2 senhores a lutar. Mas você hoje escolhe Jesus. Você criança, juvenil, escolhe Jesus. Você adulto, pai, escolhe Jesus. Você jovem, escolha Jesus. Amém? Faça desse hino sua decisão. 2 caminhos a seguir, 2 senhores a lutar. Qual dos 2 irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos para chorar. Como é que o inimigo vem? O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Proclame, sou de Jesus. Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém? Decida testemunhar. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação. Você vai ser tido como um extraterrestre, viu? Rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro. E assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém? Você já fez a sua escolha, sim ou não? Então diga, eu sou de Jesus. Amém. Pai querido, que a tua graça, Senhor, que o teu amor, que as tuas misericórdias e o teu poder estejam sobre nós e em nós, para vencermos o mal, vencermos, Senhor Deus, as artimanhas, as ciladas que o inimigo coloca diante de nós. Purifica a nossa mente, purifica nosso ser, purifica nosso lar, Senhor,
Purifica nossa família, Pai. Purifica pelo poder do sangue de Jesus, para que o encanto e o feitiço do maligno sejam quebrados hoje. Clamamos em nome dele, Senhor. Amém.